E eu quero transmitir à igreja. Glória a Deus. Mateus 27. Vocês leram Mateus 27 no começo, foi? Mas foi relacionado ao sofrimento de Cristo. É porque eu tive que ir lá em casa. Tive que voltar lá em casa, mas eu ouvi que estava lendo nesse sentido. Louvado seja Deus. Mateus 27, do verso 33. Eu quero fazer uma conexão de Mateus 27, 33. O livro de Mateus com Apocalipse 19. Eu vou fazer sempre essa correlação. Eu vou estar sempre trabalhando com os dois textos nesta noite, em nome de Jesus. Mateus 27, 33 diz: E chegando a um lugar de pé, por gentileza, em nome de Jesus, os que podem. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa o lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça, dizendo: Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos escarnecendo, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pôde salvar-se. É Rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Porque disse: Sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Apocalipse 19. Vamos ler a partir do 11. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavalo se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiu nos exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Saía da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e, pessoalmente, pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carne de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos,
tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos, congregados para pelejarem contra ele, contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Pode se aceitar em nome de Jesus. Meus irmãos, aqui nós temos dois contrastes. Aqui nós observamos o sofrimento do nosso Cristo e a glorificação do nosso Cristo. E nós podemos observar que em Mateus a realidade era uma, em Apocalipse a realidade era outra. Nós sabemos que Jesus, ele veio cumprir um propósito, ele veio assumir o pecado da humanidade, ele veio morrer na cruz do Calvário, ele veio passar por tudo isso. Mas antes que isso se concretizasse, algumas coisas aconteceram. E a gente observa aqui, em Mateus 27, do 20 ao 26, o povo começa a gritar, como nosso irmão Tião falou: solte o Barrabás, solte um ladrão. Era comum na festa da Páscoa fazer uma média e soltar algum prisioneiro. E o povo gritava: condene a Jesus, prenda Jesus, solte Barrabás. E Pilatos, querendo fazer uma média, ele prontamente dá ouvido à população e solta Barrabás. E Jesus, ele é conduzido. A gente sabe que tudo isso foi um projeto e um plano de Deus. Isso precisava acontecer. Mas aqui eu vejo que tem coisas importantes para nós. Eu observo que aqui o povo está gritando: solte um prisioneiro, solte um preso e condene, aprisione este inocente. O povo gritava para fazer mal. O povo gritava querendo ver o sofrimento de Cristo. Mas quando eu olho agora em Apocalipse capítulo 19, do verso 1, eu vejo uma multidão dos salvos dizendo: aleluia, aleluia, o nosso Cristo venceu. Aleluia. Em Mateus o povo grita pedindo um ladrão. Mas em Apocalipse 19, o povo grita, aclamando o Salvador. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E se vocês observarem no Novo Testamento, as passagens aleluia só se encontram no livro do Apocalipse. No Antigo Testamento, aleluia, você vê bastante no livro dos Salmos. Mas no Novo Testamento, você vê isso somente 4 vezes aproximadamente no livro do Apocalipse do Novo Testamento. E diz assim: olha,
Em Mateus 27, 20 a 26, o povo grita por Barrabás e pela crucificação de Jesus. Porém, em Apocalipse 19, do 1 ao 6, a multidão de salvos glorifica o nome de Jesus. E Apocalipse diz: depois disso, ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão clamando: aleluia, salvação, glória e poder pertencem ao nosso Deus. Seus julgamentos são verdadeiros e justos. Ele castigou a grande prostituta que corrompia a terra com sua imoralidade e vingou o assassinato de seus servos. Em Mateus, ele está sofrendo. Em Mateus, ele está sendo aclamado como um malfeitor. Mas em Apocalipse, ele está sendo aclamado pela multidão de salvos, dizendo que ele é o Salvador. Em Mateus 27, 28, eles zombam, tirando dele a roupa, colocando nele um manto vermelho. Porém, em Apocalipse 1, do 13 ao 16, João vê glorificado. Eles tiram a roupa de Jesus, colocam o manto escarlate sobre Jesus, ou seja, zombando de Jesus Cristo, zombando da sua divindade, da sua majestade. Mas aquele papel, aquela imagem de zombaria é tirada da mente de João, e agora ele contempla o nosso Senhor Jesus Cristo glorificado. E Apocalipse 13 diz assim: e entre os candelabros, alguém semelhante a filho de homem, com vestes que chegavam aos pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito, vestes de sacerdote e rei. Ele nos conduz a Deus e reina sobre nós. Aleluia! João não vê mais o Cristo em dor. Agora ele vê Jesus como rei e sacerdote. Aleluia! Louvado seja Deus. E ele continua vendo: sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. As vestes brancas falam da sua divindade, da sua santidade, da sua eternidade. Também os cabelos brancos eram símbolo de honra e de sabedoria. No Calvário, os cabelos de Jesus estavam sanguentados, mas agora os seus cabelos estavam brancos, aleluias, exalando e exaltando a sua divindade e a sua santidade. E os seus olhos, na cruz do Calvário, os seus olhos eram olhos de dores. Eram olhos inchados de tanto tapa, de tanto esbofeteamento. Mas em agora Apocalipse capítulo 1, os seus olhos não são mais olhos, aleluias, roxos de tapa. Não são mais olhos inchados de tanto chorar. Mas agora os seus olhos são como chamas de fogo, aleluia. Isso significa onisciência, aquele que tudo vê, aleluia, aquele que tudo sonda. Ele é o juiz e nada fica encoberto. Os seus pés, como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. No Calvário, Jesus Cristo mal conseguia falar. Os seus pés eram pés ensanguentados, cravados. E ele mal conseguia falar. Quando Jesus ele fala alguma coisa em favor daquele ladrão da cruz, que estava na outra cruz, Jesus ele tem que fazer uma força descomunal. Ele tem que encontrar forças nos seus pés, levantar-se, abrir o seu diafragma, para entrar o ar nos seus pulmões, para ele dizer, aleluias, que ele está perdoado.
Jesus não consegue falar no Calvário. Os seus pés são pés fracos, porque está cravado. Mas em Apocalipse capítulo 1, os seus pés, melhor dizendo, é como bronze polido. E sabe o que é isso? O bronze transmite ideia de força e estabilidade, onipotência para julgar os inimigos. Os inimigos estavam julgando a Jesus. Jesus em fraqueza, em dor, mas Jesus ele aparece agora com os seus pés semelhante ao bronze polido, que é a ideia de força e estabilidade, aquele que tem todo o poder para julgar os seus inimigos. Jesus não está mais em dor, Jesus não está mais naquela cruz, Jesus não é aquele que muitos colocam nas repartições públicas ou nas igrejas católicas romanas. E a sua voz, como o som de muitas águas, sabe o que é isso? Jesus não teve vez. A voz de Jesus não foi ouvida. A voz de Jesus foi abafada pelos malfeitores, pela dor, pela morte. Mas o som de muitas águas que João ouve ver é aquela voz de que ele tem a palavra final, porque ele é o Cristo glorificado, aleluia. E é aquele que tem a única razão. Não deram razão para ele, mas vão ter que dar razão para ele. Querendo ou não querendo, vão ter que dar razão a Cristo. Apocalipse capítulo 1 ainda, estamos fazendo contraste com o seu sofrimento, com a sua glorificação. João ele vê que ele tinha em sua mão 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, ou seja, com corte cima e embaixo. Sua face era como o sol quando brilha no seu fulgor ou no seu resplendor, ou seja, na força máxima. A mão de Jesus foi cravada. Suas mãos não podiam fazer muitos gestos, porque senão os cravos, os nervos e os tendões tocavam no cravo, naquele prego, e causava uma dor descomunal. Mas agora João ele vê uma mão, e esta mão que ele vê tem as 7 estrelas, e ele tem na mão que são essas 7 estrelas. É a igreja, somos nós, a sua mão, que é a mão da ação, que vai agir em favor daqueles que ele cuida. Não cuidaram de Jesus da cruz, pelo contrário, abandonaram a Jesus, se afastaram de Jesus. Mas agora Jesus, ele aparece com uma mão, e nessa mão ele tem as 7 estrelas, que são as 7 igrejas do Apocalipse, ou as 7 igrejas, somos nós, a igreja do Senhor. Aquela mão que age, governa. E as estrelas, ele tem o cuidado com a sua igreja. O Cristo venceu. Ele venceu a morte, o inferno, e hoje ele tem todo o poder para te proteger, para te guardar, te livrar e te conduzir à vida eterna com sua mão forte. João vê agora Jesus com uma espada. Na cruz, Jesus, ele é traspassado por uma lança. Ele é ferido por uma lança. Mas agora João, ele vê uma espada afiada de 2 gumes. E essa espada é uma arma de guerra usada pelo Cristo conquistador.
Aleluia. É aquele que profere sentença e não há quem conteste. A condenação é certa. João também vê. Ele não vê mais aquela face ensanguentada, triste e com um sofrimento psicológico. Mas agora ele vê uma face reluzente. A visão agora não é mais de um Cristo servo, um perseguido, sofredor, esbofeteado com o rosto cuspido. Mas agora é o rosto de um Cristo cheio de glória. Ele vê o rosto de Cristo cheio de glória. Dando sequência em Mateus 27, do 29 ao 30. Estavam ridicularizando Jesus como rei. Porém, Apocalipse 19, 12 e 16, ele aparece como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus em Apocalipse 19, ele sai, o cavalo branco, ele sai, o seu nome é fiel e verdadeiro, os seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça diademas, o nome escrito, o nome que só ele sabe. Agora Jesus, ele não está mais em cima de um jumentinho, agora ele está acima de um cavalo, e ele sai, não com uma cruz, uma coroa de espinho, mas agora ele sai com diademas. O diademas, as coroas, significa o seu poder, a sua força. E ele como rei, coroa sinal de autoridade, de dignidade social. Os malfeitores colocaram um pedaço de madeira na mão de Jesus. Um caniço. Vocês já viram a figura do rei que tem um cetro? E o cetro é de ouro. Quando Jesus está na cruz, eles colocam um pedaço de pau, zombando de Jesus. Mas agora em Apocalipse 19, ele sai com um cetro de ferro. Esse homem que foi zombado como um rei, com um caniço de pedaço de pau, agora ele sai com um caniço de cetro, um cetro de ferro, simbolizando a sua autoridade e o seu poder para reger sobre as nações ímpias. Zombaram dele, criticaram ele, escarneceram dele como um rei. Fizeram dele um rei de meia tigela. Mas agora ele, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele impunha um cetro de ferro. E esse cetro de ferro significa justiça, condenação por aqueles que zombaram dele. O interessante é que as pessoas zombavam. Ah, tu não é o filho de Deus. Salva-te a ti mesmo. Tu não é o filho de Jesus, tu é o filho de Deus, perdão. Salva-te a ti mesmo, desce da cruz. Olá, começaram a zombar. Mas em Filipenses capítulo 2, diz que Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu um nome que é sobre todo nome, e que ao nome de Jesus Cristo, toda língua confesse que Jesus Cristo é Filho de Deus, para a glória de Deus Pai. Aqueles zombadores zombaram de Jesus no Calvário, mas vão ter que confessar Jesus como o Senhor, querendo ou não. Em Mateus 27, 31, Cristo foi levado pelos soldados para ser crucificado. Porém, em Apocalipse 19, 11, 14, 15, ele vem com seu exército. Aleluia.
Jesus Cristo foi levado para o Calvário sozinho. Foi levado juntamente com o exército dos romanos. Mas e agora Apocalipse 19? Esse Jesus que vai sozinho, agora ele sai. Ele não é levado, mas ele na hora certa sai, montado em um cavalo branco, com os seus exércitos. Que exército é esse? Exércitos dos salvos e o exército de anjos. Ele sai para pelejar, para vencer a besta, o falso profeta e os ímpios. O Cristo que foi levado sozinho para o Calvário, agora ele sai com a sua comitiva de seres angelicais e de salvos. Olha que coisa gloriosa. Em Mateus 27, 33 ao 34, Cristo vai para o lugar da caveira. E em seguida lhe dão um vinho misturado com fel. Ele recusa. Porém, Apocalipse 19, 15, ele vem do seu lugar de glória e faz com que os ímpios bebam do cálice da ira de Deus. Da sua boca sai uma espada afiada para ferir as nações. Ele governará com cetro de ferro e esmagará as uvas no tanque de prensar da furiosa ira de Deus, o Todo-Poderoso. Sabe por que ele não bebe vinho misturado com fel? Alguém tem uma noção, já aprendeu sobre isso, tem uma noção por que Jesus não mistura, ele não recebe essa bebida de fel, de vinho com fel? Sabe por que isso? Ele não aceita, porque essa bebida era dada às pessoas que iam morrer na cruz do Calvário, morrer em execução, para que eles não viessem a sentir dor. E Jesus, ele não aceita, porque ele estava focado no seu objetivo e ele não queria, ele foi destinado a sofrer na cruz por nós. E ele não bebe, ele não maqueia aquela situação, ele não ameniza a dor, ele sofre aquela dor até o máximo. Ele sofreu aquela dor, mas agora os ímpios vão sofrer a dor da ira do Deus Todo-Poderoso. Eles vão beber, os ímpios zombadores vão beber do cálice da ira de Deus. E assim como Cristo sofreu, eles vão sofrer. Isso nós estamos falando de um contexto daqueles que rejeitam a Cristo e não querem saber de Cristo. Por isso nós temos que servir a Jesus até o último dia da nossa vida. Para a gente não beber o cálice da ira de Deus. Para a gente não ser lançado no lago de fogo, de enxofre. Mas a gente fala assim, eu não quero ir para o inferno. Mas o inferno, a morte, o diabo, o falso profeta, o anticristo, a besta, vão ser jogados dentro do lago do fogo de enxofre. Tu quer ir para lá? Eu não. Por isso que hoje nós estamos celebrando a ceia. Por isso que nós estamos trazendo a memória do que Jesus fez. Para que a gente não passe por tudo isso que está sendo descrito em Apocalipse 19. E o interessante é que Mateus 27, 37 mostra que Jesus foi acusado, condenado injustamente. Porém, em 1 de Pedro 2, 22 a 24, diz que ele era sem pecado. Ele não cometeu pecado algum, nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças,
mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo em seu corpo, levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Ele é condenado como um malfeitor, como um blasfemo, como um mentiroso. Mas a Bíblia diz que ele não tinha pecado. E ele se faz maldito por mim, por você. Porque todo aquele que for pendurado no madeiro será maldito de Deus. Ele assume os pecados no madeiro. Em Mateus 27, 42, da cruz ele não se salvou. Porém, Colossenses 1, 20 a 23, o sangue do Filho na cruz nos reconciliou com o Pai. Da cruz ele não se salva, mas o sangue da cruz me salva e te salva. Aleluia, louvado seja Deus. Porque ele não podia se salvar. Porque se ele se salvasse, você não seria salvo. E Colossenses 1, 20 diz: e por meio dele, quem? Cristo. O Pai reconciliou consigo todas as coisas, por meio do sangue do Filho na cruz. O Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, deles separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo mesmo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Falaram: desce da cruz se tu és o Filho de Deus. Mas ele não desce, para que o sangue do Filho na cruz te livrasse de qualquer condenação, te livrasse de qualquer culpa, e hoje você pudesse andar livremente, livremente na pessoa bendita de Jesus. Em Mateus 27, 45, houve trevas sobre toda a terra durante 3 horas. Porém, os ímpios estarão para sempre nas trevas. Por um momento na cruz, houve-se uma treva sobre toda a terra. Mas acontecerá que os que não se arrependerem dos seus pecados sofrerão e estão nas trevas e sofrerão as trevas eternas. Porque Provérbios 4,19 diz que o caminho dos ímpios é como densas trevas e nem sequer sabe onde tropeçam. Mas Provérbios 4,18 diz que o caminho dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando, 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 até que se torne dia perfeito. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não anda em trevas. O povo se espantou com as trevas sobre a terra. Isso tudo o que aconteceu no sofrimento de Jesus. Falamos tanto no sofrimento de Jesus, mas vocês estão vendo tanto de detalhes que tem dentro dessa passagem. E depois de todo o sofrimento que passarmos, estaremos com Cristo num banquete. Porém, os ímpios derrotados servirão de banquete para as aves de rapina. E em Apocalipse 19, diz que, versículo 4, 19, os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus,
que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos e os que o temeis, os pequenos e grandes. Então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos, demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: Escreve: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Os salvos são chamados para ceiar, para participar desse momento com Cristo na glória. Mas os ímpios servirão de alimento para as aves de rapina. Os justos são chamados para se alimentar, e os ímpios servem de alimento para as aves de rapina. E o anjo, ele chama as aves de rapina para comer a carne dos reis, comandantes, carne de poderosos, de cavalos e seus cavaleiros, e de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos e grandes. Jesus, ele sofreu, mas ele foi glorificado. A igreja sofre, mas você será glorificado. Você é zombado, mas você será honrado. Você talvez não tenha o que comer, mas você ceará com o Senhor Jesus Cristo. Por isso vale a pena ser fiel e servir a esse Deus. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus. Nesse segundo momento, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Eu convido os nossos obreiros, nossos oficiais que estão escalados para o serviço do Senhor nesta noite, em nome de Jesus, que podem, aleluia, podem tomar lugar aqui junto à mesa.